Oh shit, here we go again. Vídeo diferente. Porque dessa vez eu não vou jogar bobice de jogo nenhum. Eu vou fazer um top 10, ou top 9 se você ler o título, que são todas as regiões de Pokémon. As 9 por enquanto, que ainda não lançou a 10ª, que acho que sai esse ano, afinal. Que, se você não sabe, vai ser na Grécia. Mas voltando ao assunto, nessa lista aqui de pior pra melhor, eu vou contar a Pokédex, o mapa, o jogo em si, a história e os personagens. Então a gente vai vendo aqui, vocês vão vendo a minha opinião sobre qual é a melhor, qual é a pior. Bora lá. Stupid evolved prick! What do you even do? You're just a plant? Shut up, man! Em nono lugar fica a novíssima Paldea, que já começa ruim, né? Que nome é esse? Paldea. E eu não curto Scarlet Violet. Acho que esse jogo poderia ter sido muito melhor do que ele foi. Mas é óbvio, tem seus pontos positivos. Por exemplo, a história desse jogo é sensacional. É tipo, é quase black and white de tão boa. Eu gosto desse negócio de viagem no tempo, de as versões do futuro e do passado. E os personagens aqui são até que legais. Eu não entendo a galera metendo tanto pau neles. Pokémon já teve personagens muito mais sem graças. E eu vou provar isso nesse vídeo. Mas eu acho que o ponto que mais me pega e que eu menos gosto nessa região é sem dúvida a Pokédex. Nossa, o que tem de bicho feio aqui não tá escrito no gibi. Meu Deus, tem Pokémon arbusto que anda, azeitona, cachorro-pão, motor de carro. E eu posso ficar o dia todo só falando dos bichos que eu não gosto nessa região. Por exemplo, os lendários, meu Deus, eu acho que é os piores lendários da franquia inteira, eu nunca vi. Caraca, olha só pra isso. Acho que o único que se salva aqui é o de gelo, já o resto eu podia descartar. Compara com o Mewtwo, por exemplo. Mas claro, tem os que eu gosto, por exemplo, os iniciais pra aqui. Pra mim são todos muito bonitos, apesar de algumas evoluções não me agradarem, mas isso a gente deixa em segredo. E outros que eu gosto também, aquele bicho rosa que tem um martelo, o cachorro vela, tudo mais. Eu não lembro o nome de ninguém. Eu também curto os lendários, ou os outros lendários, os principais, que os dois são muito massas, olha só, me disse se esse design não é top. E alguns outros que não vêm na minha cabeça agora. Mas é isso, e também, eu acho que esses são os piores gráficos de um jogo de Pokémon dessa nova geração, mano. Olha, compara com Palworld, que é um jogo feito por fã indie, e me diz, qual tem o melhor gráfico? E também o jogo tem vários bugs quando lançou, eles deviam ter esperado mais. Eles só lançaram rápido desse jeito de qualquer forma porque tem que cumprir a cota de uma geração a cada 3 anos. Mas é isso. Eu não odeio Paldea, eu acho uma geração decente, com, claro, vários pontos negativos, mas também alguns positivos. Só que eu acho que faltou tempero nessa geração. Espero que na 10ª eles consertem esses erros que eu comentei. Em oitavo fica Johto, a segunda gen de Pokémon. Ela é um pouco melhor que Paldea, mas também tem erros. Por exemplo, meu problema é com a Pokédex novamente. Eu não acho ela feia, só que eu acho que tem muito bicho descartável, assim. Eu não odeio, mas também não amo. Tem muito bicho igual, por exemplo, o Azumarill, os Baby Pokémon que são inúteis, nem sei porque que a Game Freak decidiu botar eles no jogo. Aquele gato que tem uma planta na cabeça, como vocês puderam ver, eu só lembro dos Pokémon, o nome dos Pokémons da primeira, de fato. E tudo mais. Eu também não gosto dessa geração ser tão apegada a canto, tipo, parece mais uma DLC do que um jogo novo por si só. Porque tem muita evolução nova e muito baby. Eu acho que faltou um pouco de personalidade. Sobre o jogo, eu acho ele ok. Eu acho até melhor do que
o da primeira geração, por incrível que pareça. Apesar de ser um jogo muito antigo, o remake consertou vários erros dele, seja de gameplay ou acrescentando mais história. E os remakes de Pokémon são muito awesome. Eu tinha que falar isso em algum vídeo. E um ponto negativo também que eu acho são os iniciais. A Chikorita. Eu não vou com a cara da Chikorita e a maioria da internet também não. Nem com da Bellossom, nem da outra evolução dela. E também o Cyndaquil na primeira forma e o Quilava não curto. Só o Typhlosion que eu gosto, apesar dele ser meio suspeito. Se você entendeu essa referência, você é fã de verdade. E só o Totodile que é bom em todas as formas. Seja do meio, seja o Feraligatr. Ele é top demais. Ele fala que nem o Pato Donald, adorava ele no anime. E sério, salve Totodile. E o fato de Johto é que Johto não é ruim. O duro é que tem tanta geração boa, que tem tanto mais carisma que ele acaba. Que Johto acaba ficando um pouco pra trás nessa questão. Tanto que você não vê quase ninguém falando, pô, a minha gen favorita é Johto, nossa. Não, quase sempre ele vai falar Hoenn ou Galar. Não, Galar acho meio incomum. Ou sei lá, o Nova, Sinnoh, que são as preferidinhas da galera. Então por isso que eu deixei ele. Essa região tão abaixo da lista, porque tem muita coisa melhor indo por aí que superou ele. Então é isso. Vamos pro próximo lugar. Agora em terceiro fica a Lola. A Lola que eu adoro a Pokédex daqui. Eu acho, apesar de ser meio esquisitinha, é um esquisito que me agrada. Não sei explicar como. As Ultra Beasts também acho um conceito bem legal, apesar de muita gente odiar elas. A história, poderia ser melhor. Não foi nada demais. Mas a localização também no Havaí, das 4 ilhas, top. Mas eu deixei ela aqui em sétimo por causa do jogo em si. Que o jogo é meio meia boca, o Sun e Moon. Desse conceito de não ter mais líderes de ginásio e só uns minigames que você compete pra pegar o Z-Move, que por sinal é a mecânica mais sem graça de Pokémon, só é um ataque a mais. Não é da hora que nem a Gigantamax ou a Mega Evolução e nem, sei lá, dá uma carinha a mais que nem o Cristal de Paldeia. Sem falar que eu acho que ele tem a pior continuação de um jogo na franquia inteira. O Ultra Sun e o Ultramoon é o mesmo game. Só que, sei lá, você pode batalhar contra a equipe Rocket de novo e tem o bicho preto. O bicho preto lá, lendário. E outro ponto negativo é o anime do Sun e Moon. A parte do anime que o Ash tá em Alola. Nossa, mano, eu fico com raiva do tanto que regrediram o Ash nessa parte do anime. Pô, ele saiu de XY tão bom, tão forte, tão maduro, só pra vir aqui, sei lá, virar um crianção. E também tem muito arco no anime que acho que não precisava. A liga se estende demais. Não precisava de tanto episódio assim, eles podiam resumir em um especial só. E outras coisas aqui, os personagens também no jogo, eles são muito mais carismáticos do que no anime. Principalmente o cara lá de fogo. E é isso, eu não gosto de jeito nenhum da saga de Alola no anime. E eu sei que isso pode me render alguns problemas, porque pelo jeito essa é a temporada mais nostálgica da fanbase de Pokémon. Eu nunca vi nesses últimos tempos tanta gente gostar dela, que eu não entendo porquê. Mas é isso. Então esses pontos aqui fazem a Lola ficar em sétimo lugar. O que não é tão ruim, não, é até razoável de 9. Então, ele tá aqui. Não sei nem mais o que falar, não sei nem porque eu tô me estendendo. Vamos pro próximo. Oh my God! Em sexto lugar fica Kanto, que é uma região também muito amada por ser a primeira e tudo mais. E eu não discordo disso, eu acho ela sim muito boa. Só que ela é muito simples. E tá tudo bem ser muito simples, até porque foi a primeira. O Game Boy não tinha tanta capacidade assim, então eles fizeram o que dava. A Game Freak também não botavam muito dinheiro nesse jogo por ser uma franquia nova, ninguém sabia
que ia explodir, virar esse ícone cultural que virou hoje. Todo mundo conhece Pokémon. E, certo, Pokédex, a Pokédex é muito da hora, né? Não tem como falar mal desses bichos. Eles também são bem simples e ok. E são os únicos que eu sei de cor. Tipo, se você me perguntar qualquer um, eu vou saber o nome e tudo mais. É como se o Pokémon Fire Red ou Fire Green, depende se você tá no Japão ou nos Estados Unidos. É como se fosse FNAF 1, sabe? Básico. Você só... É só um PNG que você vai vendo os bichos e vai tentando sobreviver. Compara FNAF 1 com Security Breach. Pô, daí a diferença é muito gritante. Os personagens são qualquer coisa, eles só são NPCs que servem pra você avançar na sua jornada e tá certo. Não tem nenhuma lore, é só uma história básica de Pokémon pra meter a régua do que os jogos seguintes deveriam fazer parecido. E é isso mesmo. Kanto é muito simples e a gente tem que respeitar esse jogo. Porque se não fosse por ele, não teria mais nenhum outro. Por isso que essa geração é tão especial. Eu só não coloquei ela acima da lista, porque eu acho que as que vieram depois aprimoraram ainda mais a fórmula do jogo. Em quinto lugar, eu decidi botar Sinnoh, que é outra geração muito respeitada e eu até consigo entender. É muito grandiosa essa gen. Acrescentou os pokémons deuses, como Palkia, Dialga, Arceus, tudo mais. E tem um dos melhores jogos de toda a franquia, o Diamante e Pérola é sensacional. Se você pode jogar ele, que eu acho meio improvável, joga lá, você vai estar gastando seu tempo direitinho. E a Pokédex, pra mim, é mais ou menos. Tem altos e baixos, eu não odeio nem amo. Eu acho alguns sem graça, outros bonitos, outros feios. Mas um negócio que eu não gosto é de ter tanta evolução. Que foi o que eu critiquei em Johto. Não evolução de bichos novos, evoluções de bichos antigos. Que pra mim uma geração tem que se garantir sozinha. Ela não precisa ficar mudando os bichos de gerações passadas. A não ser que seja uma forma regional, como de Alola ou de Galar. Que daí faz sentido eles darem essas novas caras. Já que não. Os personagens aqui são awesome demais. A equipe galáctica é muito top. Cyrus é um dos melhores vilões de Pokémon que só tá abaixo de um que eu ainda vou falar aqui, que tem uma motivação muito top. Ele vai pro inferno no final do jogo, literalmente. Ele é puxado por Giratina até o mundo sombrio. E a Cynthia, que sem dúvida é a campeã mais icônica do jogo. Todo mundo conhece ela, todo mundo adora ela, ela é muito forte, tem carisma pra caramba. E uma das lutas mais difíceis do jogo. Sinnoh é uma região bem top até. Ela acrescentou várias coisas muito legais. Por exemplo, o Lucario, né? Ou Luxray, meu xodós. E me julguem mesmo, sou modinha. Sem medo de falar. E é isso. Sinnoh fica na quinta posição e agora bora pra quarta. Everybody know that's Big Dick B. Em quarto fica Kalos, de XY, que também é outra muito amada, grande parte pelo anime, que é a melhor saga de Pokémon ever, mano. Não tem como discutir, você tem que admitir que o Ash em XY tava imparável. Ele só não ganhou a liga por causa do hack que o Charizard tava usando. E a Dex também aqui, mano, eu adoro esse estilo de arte que usaram na Dex. Eu não sei por que não usaram nas gerações seguintes, como a Lola, botaram outro artista. Grande maioria só é bicho top, principalmente os iniciais, exceto aquele de grama, né, que não deve ser nomeado. Amo os Xerneas e o Arvel. Eu acho que até o ponto negativo da Dex é justamente ela ser tão pequena. Só 70 e poucos pokémons. Dava pra ter bem mais. Tanto que estão falando que até vai ter novos pokémons de Kalos no novo Pokémon ZA. Que eu não sei se é verdade, mas vamos torcer pra que seja. O conceito da Mega Evolução foi muito bem implementado. Eu acho que a maioria dos fãs adoram esse conceito. E é uma pena que ele não reapareceu em jogos futuros. Só no Omega Ruby e Alpha Safira.
E a história é ok, ela também é um café com leite bem parecido com as primeiras gerações, mas não é nada que se diga, nossa, que horrível. Só que o maior ponto negativo, o elefante na sala, é sem dúvidas o jogo em si. Que eu acho que é o jogo mais sem alma de toda a franquia. Caramba, eles tinham acabado de entrar no mundo 3D. Que custava tentar fazer um negócio mais elaborado que nem o Nova tentou fazer? Fazer uma história mais complexa, envolvente. E os personagens aqui, mano, são todos uma porta. Nenhum deles é carismático. Tipo o Encanto, mas lá Encanto era no Game Boy, né? Então tinha uma desculpa para os personagens não serem nada demais. Mas aqui é no 3DS. Nossa, o que custava dar um pouquinho mais de personalidade pros Caba? Sério, me cite um nome dessas pessoas que estão na tela. Eu duvido você me dizer, sem pesquisar no Google. E eu acho que se esse jogo não fosse feito de qualquer jeito, ele poderia, sei lá, tá no top 2 da minha região preferida. Só que, infelizmente, isso faz ele cair aqui pra quarto. Mas eu ainda adoro o Kalos, é uma das minhas preferidas, então fica aqui. Beautiful. Alguns de vocês podem me julgar por isso, mas eu curto muito a Lola. Não tem jeito. Eu não sei o que tem nesse jogo que me faz gostar tanto dele. Talvez seja a Pokédex, que é muito carismática, sério. Eu acho poucos bichos aqui não me passam emoção. É tipo a Lola, é esquisito, mas é um esquisito bom. Tipo um bom exemplo é os fósseis aqui, que são um montão de cabeça misturada com corpo, tudo estranho, mas de algum jeito eu gosto disso. Outro negócio que eu curto pra caramba é a região em si. Eu não sei o que me passa uma sensação boa quando eu vejo os cenários desse jogo. Parece que eu tô vendo uma série. Cada cidade tem sua própria cara, que não tem como você se confundir em qual você tá. E eu sei que nos outros jogos já tinham isso, só que aqui eles elevaram a mais de 8.000. As batalhas Pokémon estão mais iradas do que nunca. A Gigantamax é outra mecânica super da hora que a maioria das pessoas não gosta, mas eu curto. E os personagens também são medianos. Tem alguns que são bons, tem outros que são ruins. O Leon eu acho que poderia ser um personagem mais bem trabalhado, porque ele só é muito bom e isso. Mas tá, pelo menos ele não é terrível. E também, os iniciais aqui são muito carismáticos. O Grookey, o Sobble, o Scorbunny, top demais. O ponto negativo é novamente o jogo, porque o Sword and Shield, ele não é ruim que nem o XY, só que ele não tenta nada de novo. De novo, a mesma história de Pokémon. A gameplay dele não é ruim, só que o mundo aberto dele não é tão legal de se explorar, por exemplo. Eu acho também que faltou muitas camadas na lore dessa geração, na história. É muito qualquer coisa, falta algo a mais. Pouco tempo depois do jogo ser lançado também veio as DLCs, o The Island of Armo e o The Crawl Tundra, que eu acho eles ok. Eu não acho elas tanta coisa que nem a galera costuma dizer, mas são boas DLCs, cumprem o papel de uma boa DLC. Eu curto pra caramba Galar, não sei porquê. Acho que, de novo, o estilo de arte dessa região me agrada bastante, mas é isso. Eu sei que talvez ela não mereça, mas vai ficar em terceiro lugar. Em segundo fica Hoenn. Hoenn, que é uma região bastante especial, muito amada também, que nem ensinou. E com muita razão, essa região é sensacional. Tanto o jogo quanto a Pokédex em si. Eu acho que o ponto ruim aqui é que tem muito Pokémon bonito que é muito fraco, né? Mas fazer o quê? A ideia daqui, cada versão do jogo ter sua equipe vilã diferente, seja o Team Magma ou o Team Aqua. É o primeiro jogo de Pokémon que a gente tem pai. Talvez com as melhores formas finais de iniciais da franquia inteira. Ótimos personagens, principalmente o Oli. E na questão de lendários é simplesmente o melhor. O Groudon, Kyogre e Rayquaza é o melhor trio que tem.
Acho que é até melhor que do Palkia, do Dialga e do Giratina. E com uma ótima saga no anime. Hoenn é uma geração sem igual e quase ficou em primeiro lugar caso se uma geração específica não existisse. Que acho que vocês já conseguem saber pela eliminatória, mas vamos lá. A geração que tem a melhor Pokédex. A geração que tem o melhor jogo. A geração que tem a melhor história. A geração que tem o melhor antagonista. A geração que tem quase a melhor equipe vilã. A geração que tem um vilão ótimo. É claro que eu tô falando de Unova. A nossa campeã. Batam palmas. Mereceu. Melhor geração de Pokémon. Até agora nenhuma passou ela e acho que não vai passar. Que pena que quando ela lançou todo mundo tratou ela mal só porque ela tentava ser diferente das outras coisas. E por causa dessas reclamações, quase todos os jogos que vieram depois tentaram seguir o mesmo caminho seguro. O Nova é o herói mais injustiçado do mundo. Quem dera a gente não tivesse reclamado e a Game Freak tivesse entendido que, pô, fazer coisa diferente é melhor. Então, Nova, parabéns, você ganhou, pelo menos na minha opinião, de ser a melhor geração de todos os tempos de Pokémon. Vamos ver se alguém no futuro vai conseguir destronar ela, que eu acho muito improvável.